paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 10ª lição do primeiro trimestre de 2021. Título da lição: O Senhor Jesus cura hoje. Texto áureo: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Leitura bíblica em classe: Isaías 53, versículos 4 ao 6, Mateus capítulo 8, do 16 ao 17. Primeiro tópico: a cura divina na Bíblia. Número 1 do primeiro tópico: a saúde pública no Antigo Testamento. Meus irmãos, Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto do Sinai. Êxodo 15, versículo 26 diz: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A saúde, meus irmãos, era promessa de Deus, mas os homens tinham que fazer a sua parte. Número 2 do primeiro tópico: a prevenção de doenças é bíblica. Cuidar do corpo, meus irmãos, é importante e essencial, porque o nosso corpo é a morada, é o templo, é a casa do Espírito Santo. Lembrando, meus irmãos, que os bons hábitos também contribuem para termos uma boa saúde e previne o nosso corpo das enfermidades. O conselho é: procure sempre ter uma alimentação saudável e balanceada e uma higienização adequada. Número 3 do primeiro tópico: o Novo Testamento, as curas de Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, mas por causa da miserabilidade humana, ele operou muitos milagres. A compaixão era a principal motivação de Jesus ministrar para o povo. E o propósito da cura era atraí-los para a palavra de Deus. E isso não mudou, meus irmãos. A promessa de cura divina continua valendo para os dias atuais. Jesus Cristo cura. Aleluia! Segundo tópico: a cura divina como parte da salvação. Número 1 do segundo tópico: salvação. Deus, meus irmãos, propôs a salvação para todas as pessoas. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Agora, as condições para essa salvação é, primeiro, a fé em Jesus e, segundo, o arrependimento dos pecados. Número 2 do segundo tópico: cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como, número 1, um ato da soberana vontade de Deus. Número 2, graça. Graça, que é simplesmente um favor que não merecemos. E número 3, a misericórdia divina. Número 3 do segundo tópico: salvação e cura. Meus irmãos, o discurso profético de Isaías capítulo 53 e o seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e cura divina, elas caminham juntas. E a vontade de Deus, meus irmãos, é curar tanto a alma humana como também o corpo físico. Número 4 do segundo tópico: Isaías 53, versículos 3 e 4. Isaías 53, 4, meus irmãos, diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui, meus irmãos, temos a clareza que Jesus cura
fisicamente, Jesus cura espiritualmente. Oh, glória a Deus! Terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais. Número 1 do terceiro tópico, as doenças. As enfermidades, meus irmãos, trazem dor e sofrimento ao ser humano. As enfermidades também são consequências direta ou indireta do pecado. Lembrando que, se não existisse o pecado, meus irmãos, também não existiriam as enfermidades. Número 2 do terceiro tópico, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus, meus irmãos, não conseguiram se livrar das doenças. Exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 10, do 7 ao 10. Nós também podemos ver que Timóteo, ele tinha um problema no estômago. 1 Timóteo 5:23. E em 2 Timóteo 4:20, Paulo, ele vai deixar Trófimo doente em Mileto. Número 3 do terceiro tópico, não confundir doença com possessão maligna. Meus irmãos, nós temos que ter a clareza sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou se são espirituais. E, ao mesmo tempo, meus irmãos, termos o discernimento da vontade de Deus. Lembrando que Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. E se você está enfermo, receba a cura em nome de Jesus. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que a cura divina é real e atual. Como diz a primeira estrofe do hino da harpa cristã, número 510, de autor desconhecido, diz o seguinte: um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda, e vai sarar. Por Jesus, ó, não falhou, nem vai falhar. Oh, maravilha, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.